Vocês viram a entrevista do treinador do Boston Celtics, o Joey Mazzulla, que virou viral porque ele fica repetindo pergunta atrás de pergunta em uma coletiva pós-jogo, apenas illegal screen, indicando que houve um screen legal em um jogo do time dele? Então se prepara que no vídeo de hoje a gente vai entender como a arbitragem da NBA está mudando e isso está quebrando algumas casas de aposta. Se você gosta de vídeos assim com o tema da NBA, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like para fazer esse conteúdo chegar para mais pessoas e ativar o sino das notificações para ser lembrado sempre que sair um vídeo novo. E voltando para o jogo da screen legal, vamos ter que falar sobre Jaylen Brown, porque ele foi outro jogador que perdeu a paciência naquela partida. Foi um daqueles momentos em que o jogador olha em volta, vê o que está acontecendo na liga e decide falar o que todo mundo está pensando. E não pense que foi apenas um desabafo, porque foi mais que isso. A declaração do Joey Mazzulla, a declaração do Jaylen Brown apontam para a NBA, apontam para a arbitragem, como se eles estivessem mudando algumas regras, mudando alguns critérios sem avisar ninguém. No jogo do Boston Celtics contra o San Antonio Spurs, Jaylen Brown atacou o garrafão 23 vezes. Para você ter noção do nível disso, foi o jogador que mais bateu para dentro do garrafão em direção à cesta em toda a NBA naquele dia. Ele entrou na área pintada como se fosse um running back. Ele foi pro contato, ele buscou o jogo físico. E sabe qual foi o resultado? 0 lances livres. Jaylen Brown finalizou 28 arremessos no total, sofreu contato várias vezes, foi empurrado, segurado, trombou com o marcador, caiu, reclamou e os árbitros decidiram que nada havia acontecido. Para você ter uma noção, essa partida entre o Boston Celtics e o San Antonio Spurs foi tão marcante, mas tão marcante, que terminou com a diferença de apenas 4 pontos. E por incrível que pareça, o Boston Celtics, que geralmente é um time citado entre os que são beneficiados pela arbitragem, eles cobraram apenas 4 lances livres nessa partida. E isso fica ainda mais agravante quando você para e pensa nessa outra estatística aqui, porque essa partida, onde o Celtics cobrou apenas 4 lances livres, é a segunda menor marca na história do Boston Celtics, uma franquia que existe há anos. Então é loucura, é bizarro e é histórico. Quando o Jaylen Brown foi para a entrevista, ele estava decidido a falar tudo o que ele pensava, cansado de toda aquela situação, e ele meteu o pé na porta. Ele chamou a arbitragem de inconsistente, falou que o negócio estava completamente fora de controle, disse que aceitava a multa que a NBA daria a ele. Ele disse que a arbitragem fez uma besteira absurda naquele jogo e que a inconsistência nas decisões dos oficiais era insana, e ele pediu pela multa. Ele completou dizendo que acreditava até mesmo em uma conspiração. E quando um jogador decide falar em conspiração em uma entrevista pós-jogo, vocês sabem que a NBA não vai deixar isso barato. O resultado? Multa para Jaylen Brown, $35 mil. Mas ele não parecia preocupado com essa situação, até porque isso parece atualmente uma guerra entre jogadores, treinadores, executivos, todos contra a arbitragem. Dillon Brooks já foi multado, Marcus Smart já foi multado, entre outros jogadores. 3 treinadores também foram multados praticamente na sequência por criticarem os árbitros. Steve Kerr, treinador do Golden State Warriors, teve que ser separado fisicamente do árbitro principal Brian Forte, sendo expulso de um jogo porque virou um caos. Como citado no início do vídeo, o treinador do Boston Celtics, Joey Mazzulla, fez o que todo mundo queria fazer. Ele debochou. Depois de perder para o Pacers, perguntaram sobre a arbitragem e ele repetiu diversas vezes: illegal screen, illegal screen, illegal screen. Porque no fim daquele jogo, o Pascal Siakam fez um bloqueio absurdo em Derrick White, aquele tipo de bloqueio que parece um teco de futebol americano, e nada foi marcado. E sabe o que aconteceu depois do jogo? A NBA e a sua comissão de arbitragem foram fazer aquele relatório que eles fazem analisando os momentos finais da partida e eles identificaram que realmente eles deveriam ter marcado falta no bloqueio ilegal do Pascal Siakam e eles não marcaram. Ou seja, a NBA admitiu que errou. Você aí pode estar lembrando de casos no futebol brasileiro, onde também o VAR admite que foi um erro, a comissão de arbitragem depois reconhece que errou, a CBF, enfim. Isso não acontece só no Brasil, tá? Também acontece na NBA. Então nós entramos em um tema mais polêmico que também está no título desse vídeo, que são as casas de aposta, porque elas têm impacto hoje não somente na NBA, mas também em outras ligas e outros esportes também. E o ponto que a gente vai tratar aqui nesse vídeo é como a média de pontos das partidas vem caindo, e isso vem abalando o mercado de apostas. Para você que já tem o costume de apostar, você entende, né, o que é under e over, mas eu vou explicar rapidamente para a galera que talvez nunca tenha apostado ou apostou uma vez mesmo sem entender muito bem. Digamos que vai acontecer um jogo e você tem a possibilidade de apostar que naquele jogo vai acontecer, por exemplo, 200 pontos ou menos, ou você pode apostar que vai acontecer
201 pontos ou mais. Esse é o mercado de over e under points que a gente pode imaginar aí no cenário da NBA. Então você vê um jogo ali, por exemplo, Lakers e San Antonio Spurs, e você somando a pontuação dos dois times, você imagina um valor. Ah, eu acho que o Lakers vai fazer 110 pontos e acho que o Spurs vai fazer 90. Então eu vou apostar aqui que esse jogo vai ter, sei lá, 201 pontos ou menos. E as casas de aposta, elas vão alterando esse valor, essa média de pontos a cada jogo, a cada duelo, por exemplo, analisando também quais são os times que vão jogar, qual é a média de pontos que eles fazem, enfim. As casas de aposta, elas conseguem fazer uma análise mais profunda de todos os times e de todas as partidas para estabelecer um valor ali de pontos que vai acontecer entre aquelas duas equipes naquela partida, para que você consiga apostar acima daqueles pontos ou abaixo daqueles pontos. Só que o que acabou acontecendo? Em todos os jogos, ou todos os jogos é exagero, mas na maioria dos casos, na maioria dos jogos, estava batendo o under points, que era quando os times não conseguiam chegar naquela pontuação que a casa de aposta tinha definido. Segundo o banco de dados da OddsShark, as apostas no under points bateram em 64% das ocasiões. E o natural é que as casas de aposta busquem o equilíbrio, né, de 50-50. Mas imagina, se você começa a apostar sempre abaixo dos pontos que está determinado ali na linha definida pela casa de aposta, você estaria ganhando em 64% das vezes, o que deveria encher o seu bolso. E foi o que acabou virando meme depois, né? Porque apareceram alguns apostadores dizendo que estavam enchendo seus bolsos, estavam cheios de dinheiro, estavam imprimindo dinheiro, porque perceberam esse padrão de que a média de pontos dos jogos da NBA estava caindo antes das casas de aposta perceberem isso. Então onde é que está o erro? Porque o aproveitamento para 2 pontos continua igual. O aproveitamento para 3 pontos de outubro para cá está bem parecido, caiu 1% ou menos que isso. O número de turnovers também continua igual. E aí a gente vai estudando todas as estatísticas até chegar nos arremessos da linha de lance livre, porque é aí que tá o detalhe. Em outubro, foram cobrados 26,1 lances livres a cada 100 posses de bola. Em novembro, esse número caiu para 24,6. Em dezembro, continuou caindo e em janeiro despencou para 21,7. Isso é quase 20% de queda de outubro até janeiro. E o resultado, em média, cerca de 8 pontos a menos por jogo só por causa disso. A NBA está tendo jogos com pontuação mais baixa, não porque os ataques ficaram horríveis, mas porque os árbitros simplesmente pararam de apitar como antes. A consequência disso é que as casas de apostas perceberam o novo padrão nos jogos e estão baixando suas linhas semana após semana. Mas mesmo assim, as apostas em menos pontos continuam batendo porque a mudança parece ser grande demais. No dia 10 de janeiro, à noite do desabafo do Jaylen Brown, Las Vegas colocou a linha mais baixa da temporada. Para Clippers e Pistons, a linha de pontos totais era de 214,5. E aquele jogo terminou com 190 pontos combinados. Quase 20 pontos de diferença entre o que a casa de aposta tinha determinado. E isso abala o mercado. E com Boston virou quase rotina. Naquele jogo do Illegal Screen, Celtics e Pacers, a linha era de 227,5 e o placar combinado foi 194. Nenhum dos dois times chegou em 100 pontos. Indiana terminou o jogo com menos de 10 lances livres cobrados e o Boston Celtics cobrou apenas 4. E o grande assunto foi Joey Mazzulla implorando por falta e não ganhando absolutamente nada. Outra parte preocupante é essa não ser a primeira vez que algo assim acontece. Em março de 2024, houve também uma queda brusca no número de lances livres que eram cobrados a cada partida nos jogos da NBA. E aí perguntaram se os árbitros estavam sendo instruídos a marcarem menos faltas. Porém, a NBA negou e disse que tudo estava seguindo como já era antes, que não havia nenhuma mudança de regra, nenhuma mudança no que eles passavam para os árbitros apitarem. Até que chegou o mês de abril de 2024 e Adam Silver teve que admitir. Ele disse que a NBA fez um ajuste ao longo do caminho para dar mais equilíbrio, porque, segundo ele, o ataque estava tendo muita vantagem no jogo. Tradução simples, a NBA puxou as cordas, mudou o jeito de apitar e não contou pra ninguém. As pessoas que tomam as decisões na NBA com relação às suas regras tiveram conversas com os árbitros, falaram com eles que eles poderiam marcar menos faltas em drive, menos faltas que resultassem em lances livres, porque estavam sentindo que o ataque estava tendo muita vantagem, mas não contou isso pra ninguém, não contou isso pros times para eles se prepararem, não contou pros jogadores, não contou pra mídia. Ou seja, fizeram silêncio e trabalharam quietinho e ficaram esperando que ninguém ia perceber essa mudança. Mas, cara, com as casas de aposta atuantes do jeito que estão,
algo começa a mudar no jogo, afeta as apostas que as pessoas fazem, e aí um alarme soa. Recentemente, a NBA obrigou os times a atualizarem de maneira mais consistente, de maneira mais constante, a sua lista de jogadores que não estarão disponíveis para as partidas, porque eles precisam evitar as informações privilegiadas que possam afetar o mercado de apostas. Então, se a NBA já admite que faz ajustes de arbitragem ao longo do caminho, a pergunta que fica agora é: será que fizeram isso de novo? E se fizeram, por que não avisaram dessa vez? Segundo treinadores e executivos da liga, não houve nenhum comunicado oficial dizendo que o jogo seria apitado diferente. Mas algumas equipes internas de analytics perceberam a mudança, puxaram os dados e começaram a alertar suas franquias. Ou seja, os times estão tentando se adaptar no escuro. A taxa de faltas marcadas em drive se manteve igual, que é aquela falta marcada quando o jogador está correndo para dentro do garrafão e sofre algum contato que passa do normal. Então, se as faltas que acontecem em drive ainda estão acontecendo na mesma proporção que acontecia antes, a gente precisa olhar para outro tipo de falta que acontece no arremesso mais valioso da liga hoje, que são os arremessos de 3 pontos. Aqueles que nós acostumamos a assistir, por exemplo, James Harden, o Barba, quando ele driblava e chutava para 3, sofria algum contato e aí virava ou 3 lances livres ou mais um lance livre depois de converter aquele arremesso de 3 pontos. E se vocês podem imaginar, né, como tem peso um arremesso de 3 pontos no impacto do placar final do jogo, vocês já entenderam essa mecânica, né? Por exemplo, Jalen Brunson e Donovan Mitchell são os jogadores que mais sofreram falta nessa temporada nesse arremesso de 3 pontos, ou convertendo ele, ou errando o arremesso, mas sofrendo a falta para ir para a linha de lance livre e cobrar 3 lances livres. Estatisticamente, em porcentagem, esse número de faltas que era marcado para 3 pontos, de outubro até agora caiu 26%. Eu mencionei o Jalen Brunson e o Donovan Mitchell, né? Eles sofreram 38 faltas em arremessos de 3 pontos desde que a temporada começou até o mês de janeiro. Porém, só agora em janeiro, juntando os dois, sabe quantas vezes foi marcada uma falta dessa sobre eles? Apenas uma vez, somando os dois, tá? Então imagina que eles estavam jogando de um jeito, outubro, novembro, dezembro, sofrendo 38 faltas os dois, só os dois, né? Tratando só deles porque são jogadores mais destacados no número de faltas que sofreram. Então os dois sofreram 38 faltas arremessando para 3 pontos, sofrendo contato, e aí no mês de janeiro sofreram apenas uma falta. Então é nítido que algo está acontecendo, algo está mudando na NBA. E os árbitros também começaram a marcar menos faltas em arremessos de 2, cerca de uma por time por jogo. Parece pouco, mas uma falta a menos muda bônus, muda ritmo, muda pontuação e muda o final de um jogo. E no fim, Jaylen Brown, técnicos, torcedores e apostadores, todo mundo está fazendo a mesma pergunta. O que está acontecendo com a arbitragem da NBA? Porque ou a NBA está passando por um momento de inconsistência absurda, ou existe alguma mudança acontecendo por debaixo dos panos, de novo, e a liga está fingindo que não tem nada acontecendo. E se você perguntar para o Jaylen Brown, talvez a única consistência da NBA hoje seja justamente a inconsistência, como ele falou na sua entrevista. Eu sei que existe muita gente que é contra as casas de aposta se envolvendo nos esportes, porque sabe como isso afeta a maneira como os jogadores jogam, como os treinadores escalam o time, como os árbitros apitam o jogo, mas isso aqui vai além das casas de aposta, né? Claramente a NBA outra vez sentindo que estava privilegiando o ataque, sentindo que o ataque estava tendo muita vantagem e mudando para ter um pouco mais de jogo físico como eles tinham nos anos 80, muito lá para trás. Bom, se você gostou desse vídeo, se ele te informou de alguma maneira, se agregou conhecimento, se fez você perceber alguma mudança, se você que aposta agora vai ficar mais ligado no mercado de underpoints, eu não me responsabilizo se você perder dinheiro, tá? Mas eu quero convidar você mais uma vez para deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações para ser lembrado quando sair um vídeo novo. Fica ligado aí, viu, que a NBA tá mudando constantemente.